É isso aí, irmãos. Olá, irmãos. Olá. É, eu voltei aqui, né? Eu quero falar sobre um assunto, né, com vocês, porque esse irmão aqui apareceu comigo um dias desses, né, me fazendo uma pergunta, ok? Esse irmão Rogério Lima, né? O que ele perguntou, irmão Joel Silva, entendo que esse sistema das trevas, né, e os nossos adversários e muitos que trabalham com eles, né, porém te faço uma pergunta. Eu tô cheio de catarro, desculpa aí, pessoal. Cornélio, centurião, né, capitão do exército do Império Romano da época, né? Império Romano, sistema das trevas. Sim, Império Romano, Império do homem branco, do Caucasoide. Ele, como capitão desse sistema, servia ao Altíssimo Pai. E o Espírito Santo, né? O Espírito Santo significa, o Espírito Santo é a Bíblia, meu irmão, ok? Se tu ainda não sabe disso, a palavra de Deus é Espírito, a Bíblia é o Espírito Santo. Né? Se agradou com ele, né? Se agradou com ele, como hoje vejo vários policiais, capitães, soldados e etc. Como o irmão vê e entende esse ensinamento de Atos dos Apóstolos, né? Atos 10. Ok, tem a ver com Cornélio, né? Esse irmão me fez essa pergunta, o que eu acho, né? O que eu estou achando sobre Cornélio, o que eu sinto quando se trata de Cornélio. Por quê, né? Por que ele está fazendo essa pergunta? Porque Cornélio, por muitos, é visto, né? Ou era visto como um gentio, né? Um gentio. A pergunta é agora, né? Que tipo de gentio que ele era? Porque vocês sabem, né? Vocês se lembram. Eu já fiz um vídeo falando sobre Paulo, pregador dos gentios, né? Se tu ainda não viu esse vídeo, procure esse vídeo aqui no meu Facebook, se tu já for inscrito no meu YouTube, procure por lá, né? Paulo, pregador dos gentios. Por quê? Porque eu explico que existem dois tipos de gentios. Eu explico isso, né? Aqui, né? Eu fiz essa tabelas, né? O gentil A, né? E o gentil B. O gentil A, né? Que pode ser reintroduzidos à família pelo evangelho da verdade e precisam manter os mandamentos, né? Esse é o gentil A. O gentil B sempre serão gentios por descendência sanguínea, né? Porque o gentil A é descendente de Jacó, né? Descendentes de Jacó. E o gentil B não são descendentes de Jacó. Quem são esses, né? Caucasianos, edomitas, os descendentes de Esaú, asiáticos, os moebitas, árabes, os ismaelitas e os africanos, descendentes de Cão, né? Os velhos egípcios, né? Eles gostam de se chamar de Quemete, os velhos, né? Os egípcios e os etíopes também fazem parte, ok? Os etíopes são da descendência de Cuxi, um dos filhos de Cão, ok? Muitos irmãos não acreditam nisso, mas eu não posso fazer nada. Então, existem dois tipos de gentio. A pergunta é agora, né? Quem era Cornélios? De que tipo de gentio era Cornélios? E eu dei uma resposta para ele aqui, eu estava meio apressado também, porque quando eu recebi essa pergunta desse irmão, eu estava no centro, que eu sou um entregador, né? Eu comprei uma mobilete para mim, eu estou fazendo entregas e é assim que eu estou sobrevivendo nesses últimos dias, né? E quando eu tava no meu almoço, né, comendo, né, aí eu recebi essa pergunta que eu acredito ser ingênua desse irmão, né, mas nós vamos já já falar sobre irmãos e irmãs que adoram ficar fazendo esse tipo de pergunta, né? Então eu tentei dar a resposta para ele, né? Atos 10:2, o capitão Cornélio foi um irmão negro ou nativo, pois somente os descendentes de Jacó podem temer e servir ao Altíssimo Pai, né? Salmos 147, verso 19 a 20. Só que o link que eu acabei dando para ele foi o link errado, né? Eu estava na minha pressa lá, querendo já fazer com que ele entendesse ele mesmo, eu acabei dando o link errado para ele. E o link que eu queria dar para ele eu não encontro mais, porque isso já é um link que eu venho guardando já há mais de 4 anos, né? Então eu não encontro mais. Então nem adiantou aqui eu ter colocado esse link aqui para esse irmão. Mas tanto faz, né?
Ele deu a resposta dele, eu não quero mais entrar aqui muito, porque já vem de novo coisa de branco, e eu acho tão incrível os nossos irmãos e irmãs que eles ficam fixados nessa coisa de cor, em vez deles se fixarem em nossa descendência, né? É sempre alguma coisa com cor. Eu até escrevi negro ou nativo, né? O homem branco, né? O colunista adora escrever, né? Pretos ou pardos, né? Quando fala pardo já se sabe que, né? O pardo tem uma pele mais clara, né? Eu uso as palavras negro e nativo, né? Mas aí já vem de novo, né? Já fico mencionando de novo branco, cor branca, branca, que eu não sei o que há com esses irmãos, essas irmãs, né? Mas, enfim, Cornélios, Joel, ele era aqui, ele era um gentil A, um descendente de Jacó, né? Que se reintroduziu de novo ao evangelho, ou ele era um B, um gentil B, um não descendente de Jacó. É aí que tá, né? É aí que tá. Talvez. Como assim talvez? Talvez, pessoal. Talvez ele foi A, talvez ele foi B. Por que eu estou dizendo isso? Eu, né, aqueles de vocês que me conhecem já sabem que eu aprendi também, né, eu fui acordado, né, eu me reintegrei, né, novamente ao nosso evangelho, o evangelho da verdade, né, cristão negro, né, através dos nossos irmãos lá nos Estados Unidos, né. Eu comecei a ver vídeos de certos grupos. Aqueles de vocês, talvez vocês conheçam um desses grupos, né? YUIC, Israel United in Christ, GOCC, The Gathering of Christ Church, né? Aí tem vários outros, né? Tem Sicari, tem... tem tantos que agora no momento eu não consigo nem me lembrar. E o que eu percebi quando se tratava de Cornélios, porque Cornélios já vi alguns vídeos, né? Alguns deles puxavam Cornélios, e eu até acredito que muitos deles não gostam de puxar Cornélios, porque Cornélios é um dilema, entendeu? Ele é um dilema, porque primeiro que ele já está morto. Ele já está morto. Então, os únicos registros que a gente ainda pode ter deles podem sempre ser manipulados pelos nossos inimigos, né? Tô certo ou tô errado, né? Livros escritos por gentios, né? Então, né? Então é um dilema, Cornélios. Cornélios é um dilema. E o que eu fico sempre falando nesses momentos para vocês, irmãos e irmãs? Existem muitas coisas que a gente só vai descobrir depois. Nós só vamos descobrir depois. Assim como, né, a verdadeira origem de Cornélios. Talvez esse seja um mistério que nós só vamos descobrir quando Cristo voltar. Aqueles de nós que forem salvos e sobreviverem, eles vão depois obter a verdade. Quem era Cornélios, Cristo? Ele era blá, blá, blá. Lá está ele. Né? Ele é um irmão? Sim. Olha aí, né? Vocês estão entendendo? Existem coisas que nós só vamos descobrir depois. É que nem o mistério da Terra ser plana ou era ser um globus. Joel, mas no que tu acredita? Eu acredito que a Terra é um globus. Pronto. Agora todo mundo vai me atacar, todos aqueles que acreditam que a Terra é plana, né? Mas no fundo, isso não importa, porque eu estou querendo ser salvo. Saber se a terra é plana ou não, isso não faz parte da minha salvação, pessoal. Manter os mandamentos faz parte da salvação, ok? Manter os mandamentos. Como eu já disse, tem coisas que nós só vamos descobrir depois, né? Se a terra é plana ou não, bem, esperem até Cristo voltar, aí vocês vão saber. Mas, então, vamos dizer que esse irmão aqui fez uma pergunta ingênua, né? Ele estava sendo sincero comigo em sua pergunta. Ele só quer saber meu ponto de vista sobre Cornélio, já que ele também talvez tenha esse dilema, né? Mas, né, toda vez quando aparece um irmão ou uma irmã, né, já querendo
né, querendo saber sobre um personagem bíblico que sempre foi visto como um gentio, né? Na minha cabeça já vem o quê? Eu já penso, a primeira coisa que me vem na cabeça é: alguém está procurando por uma brecha para a salvação de gentios, né? De não descendentes de Jacó, né? É o que me vem logo na cabeça, pessoal. Desculpa. Desculpa, é assim que eu penso, é assim que eu ajo. Porque, né, muitos dos nossos irmãos e irmãs ficam procurando por brecha, achando que eles podem simplesmente, né, que esses gentios podem simplesmente assumir a vida de um personagem bíblico, né? Só que não é assim, né, pessoal? Cornélios foi Cornélios, continua sendo Cornélios, porque ele está vivo, em forma espiritual, né? Ele está vivo. Então Cornélios é Cornélios. Ninguém mais pode assumir Cornélios, né? Eu já ouvi muitas coisas, muito irmão dizendo assim, né? Mas se Cornélios conseguiu, então fulano também pode. Não é assim. Cornélios foi escolhido pelo Altíssimo Pai, ele sendo um descendente de Jacó ou não, mas ele foi escolhido pelo Altíssimo Pai. O que teu vizinho, né, etc., tem a ver com Cornélios, né? Se tu quer realmente que essa pessoa, esse gentil, esse não descendente de Jacó, seja, né, sobreviva, porque não existe salvação para não descendente de Jacó, isso não existe. A salvação pertence a Israel e aos descendentes de Jacó. Então, mas se tu quer que essa pessoa sobreviva, então faça essa pessoa manter os mandamentos. É o único jeito. Porque Cornélios, né, ele temia a Deus e mantinha os mandamentos, certo? Aqui, ó, né, quando eu vejo esses tipos de perguntas, eu já penso, síndrome de Estocolmo, né? Síndrome de Estocolmo. Ou síndrome de Estocolmo, né? É o nome normalmente dado a um estado psicológico particular em que uma pessoa submetida a um tempo prolongado de intimidação, né? Nesse lado do mundo, quem fica nos intimidando há 500 anos, né? Passa a ter simpatia e até mesmo amor ou amizade pelo seu agressor, né? Pelo seu agressor, né? Ou seja, depois de tudo isso, vocês estão vendo, né? Depois de tudo isso, né? Olha esse daqui, ó. Esse aqui é um crioulo fugido, né? Depois de tudo isso, né? Veio isso, né? A síndrome de Estocolmo, né? Então, muitos dos nossos irmãos, quando eles fazem esse tipo de pergunta que tem a ver com algum personagem bíblico que a gente, será que ele é ou não, né? Na minha cabeça já vem, brecha. Está querendo salvar algum gentio, está procurando por uma brecha. E eu já vou dizendo, pessoal, ninguém pode assumir um personagem bíblico, ok? Isso não existe. Eles já foram salvos, né? Eu me lembro até mesmo que eu fazia parte de um grupo em que o irmão pregava que a gente pode ter relações sexuais com muitas outras mulheres também, não importa isso. Eu dizia, amigo, isso é proibido. Eu puxava as escrituras dizendo, né, mostrando para ele. Aí ele, não, mas Salomão fez, a gente não pode sim, a gente pode sim. Aí eu dizia, mas amigo, tu não és Salomão. Salomão é Salomão, tu é tu, cara. Tu tem que manter os mandamentos do Altíssimo Pai para que tu ao menos seja salvo, porra. Mas não, né? Aí ele me expulsou daquele grupo e já faz mais de 5, talvez agora faça até já 6 anos, né? Que ele me expulsou daquele grupo, então eu não sei nem mais do nome do grupo, não sei nem mais quem é, né? Porque eu não encontro mais, né? Quando a gente bloqueia alguém, a pessoa não consegue nem mais encontrar mais o grupo, né? Então, né? Então existem essas pessoas que acham que podem simplesmente assumir o lugar de um personagem bíblico. Isso é loucura, pessoal. Isso é loucura. Isso não existe. Cada um é por si, né? É cada um por si, né? Então aqui, ó, eu peguei aqui o dicionário bíblico, né? Cornélio, né? É um dicionário bíblico online, o que eu mais gosto de usar. Mas sim, mas Jael, você foi escrito por um gentio? Foi, claro que foi, pessoal. Mas né, a gente, com cautela, né? Eu não estou promovendo
aqui como se isso daqui fosse um apócrifo bíblico, ok? Mas vamos ver o que o gentio pode nos dizer sobre Cornélio, né? Centurião que fazia serviço em Cesárea e um dos mais antigos convertidos da religião pagã ao cristianismo. Opa, ele se converteu. Converteu? Eu apaguei? Ah, tá aqui. Ele se converteu, né? Aqui, ó. Podem, gentio A, descendente de Jacó, podem ser reintroduzidos à família pelo evangelho da verdade. Precisam depois manter os mandamentos, né? Ele se converteu. Gentio A, descendente de Jacó, né? Ele se converteu, né? Convertido, né? Cornélio e Simão Pedro tiveram visões celestiais, né? No meio de quem que o Altíssimo Pai está, pessoal? No meio de quem? No meio de Israel, do meio do meu povo, né? Então, convertido, visões celestiais, né? Que resultaram no encontro entre eles. Vós bem sabeis, disse Simão Pedro, que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Agora lembre-se, esse dicionário foi escrito por um gentio, né? Seria esse gentio um inimigo que está querendo criar confusão, né? Bem, talvez não, né? Aí que está o dilema, né? Porque ele usa a palavra raça. Ele agora usou a palavra raça, né? Às vezes, é o que eu sempre tento ensinar aos nossos irmãos, pare de usar a palavra branca, usa a palavra raça, porra. Mas muitos não querem, mas o gentio vem aqui, ó, coloca a raça, coloca logo a palavra raça, já dizendo para vocês o quê, né? Que ele não é um descendente de Jacó, né? Porque as outras raças não são descendentes de Jacó, né? Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo, né? Comum ou imundo. Dilema, outro dilema. Porque o segundo livro de Esdras, né? Capítulo 6, verso 56. Né? Agora fiquem comigo porque isso daqui foi traduzido pelo Google, né? O tradutor do Google. Nunca ninguém fez uma tradução, né? À mão, né? Revisada, né? Ok, então, verso 55, tudo isso eu falei antes de ti, ó Senhor. Oh, meu Deus, desculpa aí, pessoal. Tudo isso eu falei antes de ti, ó Senhor, porque tu dizias que era para nós que tu criastes este mundo, né? Para nós, os descendentes de Jacó, os filhos de Deus, né? Os escolhidos, a semente escolhida, Jacó. 56, quanto às outras nações que têm descendência de Adão, né? Eles também são descendentes de Adão, né? Tu disse que eles não são nada, ok? Tu disse que eles não são nada, ok? E que eles são como saliva, cuspe, ok? Os não descendentes de Jacó são nada, são cuspe. E tu tens em relação à sua abundância, todos eles, todos não descendentes de Jacó, né? Há uma queda de um balde, há uma gota d'água, né? Que cai de um balde. Eu já estou dando a vocês a tradução que está escrito no inglês, ok? Tu tá introduzindo palavras. Não, eu estou dando já a vocês a tradução que eu tenho na cabeça do inglês. Né? Porque isso daqui foi traduzido pelo Google, né? E agora, ó Senhor, né? Verso 57, eis que estas nações que são vistas como nada, né? Que são reputados como nada, né? Estão dominando sobre nós e nos devorando, né? Então, os não descendentes de Jacó são vistos como nada, como saliva, como cuspe, como uma gota d'água. Então, vocês estão vendo, né? Existe um certo dilema quando se trata de certas coisas, né? Então não é para considerar-se comum ou imundo, a que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Nenhum homem entre que nação? Os descendentes de Jacó ou os não descendentes de Jacó, que não são considerados comum ou imundo, ok? É aí que está, né? O dilema, né?
O apóstolo Pedro anunciou, então, o evangelho a Cornélio, que recebeu bem as doutrinas de Cristo, né? Ele recebeu bem, cristão negro? Ok. Ele aceitou, né? Que recebeu bem as doutrinas de Cristo, manifestando-se o Espírito Santo sobre aqueles que tinham ouvido a palavra, né? Eles tiveram o conhecimento da palavra de Deus, manifestando-se o Espírito Santo, né? O Espírito, a palavra de Deus é Espírito, né? A Bíblia é o Espírito Santo. Então, quando a gente recebe, a gente aceita e a gente começa a manter os mandamentos, a gente começa a ter o verdadeiro entendimento das coisas, né? Assim, no meu caso, ninguém mais vai me converter de nada, né? Ninguém vai conseguir me converter de nada, né? Se eu vejo a imagem do Cristo branco, eu quero queimar aquela merda, né? Mas eu não vou fazer aqui na frente dos gentios, né? Porque eles que depois vão me crucificar, né? Porque lembra, né? Os pagãos nos dias de hoje acreditam que Cristo é um branquelo, né? Manifestando-se o Espírito Santo sobre aqueles que tinham ouvido a palavra, isto é, sobre Cornélio, né? Ele aceitou, né? A verdade do Evangelho, né? Cristão negro, né? Os seus parentes e os seus amigos. Pô, os parentes de Cornélio e os amigos de Cornélio também aceitaram? Né? E todos eles eram não descendentes de Jacó? Né? Meio estranho isso, né? Meio estranho isso. Salmos 147, verso 19 a 20, mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel, as 12 tribos, né? Verso 20, não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto ao seu juízo, não os conhecem, eles não conhecem. Louvai ao Senhor, né? Mas aqui está um não descendente de Jacó, que se converteu ao nosso evangelho, à verdade, e ainda conseguiu converter a família deles, amigos? Um não descendente de Jacó? Uau! Ok? Parabéns a Cornélio, né? Onde que está escrito aqui? Parentes e seus amigos. A importância dada a este acontecimento, pois que até a sua narração se acha repetida no capítulo 11, né, de Atos capítulo 11 também, mostra-nos que esse fato constitui uma época distinta na história da igreja. Embora Cornélio temesse a Deus e fosse muito afeiçoado ao judaísmo, aí já está usando a palavra judaísmo, né? Porque o judaísmo é uma religião, né, dos falsos judeus lá em Israel, né? O que eles pregam entre si, né? A gente prega o verdadeiro evangelho, né? A gente não chama de judaísmo, né? Porque os judeus são os negros, né? Da descendência de Judá, Benjamim e os levitas, né? Então, uma descendência de sangue, como que uma descendência vira religião, né? É isso que eu quero dizer. Então, era contudo incircunciso, né? Cornélio era incircunciso, né? Ele não tinha o entendimento, né? Não sendo, por isso, prosélito. E, desta maneira, foi o seu batismo o primeiro passo importante na admissão dos gentios, né? Aí é claro, né? Novamente, o gentio, que gentios, né? Existem dois tipos de gentio, né? O descendente de Jacó que se faz de gentio e o não descendente de Jacó, que são os verdadeiros gentios por descendência sanguínea, né? Então, vocês estão entendendo? Existe um certo dilema quando se trata de Cornélio. Quando ele me perguntou, né? Quando esse irmão me perguntou, mas o que tu achas? Eu sou do tipo que faço parte daqueles que dizem Cornélios, aqui ó, Cornélios faz parte dos gentios A. Quem são os gentios A? Os descendentes de Jacó, né? Que, né, negros e nativos, colonizados, descendentes de escravos, né, e que viraram idólatras das coisas mundanas e carnais, indoutrinados nas ideologias mundanas. Lembre-se, Cornélio foi um pagão, né, e depois se converteu por evangelho, para a verdade do evangelho, né? Então, né, indoutrinados nas ideologias mundanas, né, religiões, né, pagã, né, política, capitalismo, etc., até ciência moderna, né? E acredito que essa aberração é o Salvador, né? O Cornélio aceitou o verdadeiro Cristo, né? Então, o que tu acha, Joel?
Eu acredito, junto com vários outros, nós acreditamos que Cornélio é um descendente de Jacó que se fazia de gentio. Também existem, pessoal, aqueles, até né, pregadores mesmo, que tem grupos nos Estados Unidos e tudo mais, que acreditam que ele é B, né? Que eles são realmente não, que Cornélio foi realmente um não descendente de Jacó, né? Então aqui está o dilema, Não podemos saber isso agora, né? Nós teremos que esperar, né? Nós teremos que esperar pela vinda de Cristo, né? Porque muitas coisas que nós vamos ainda descobrir, nós só vamos descobrir quando o reinado de Deus for estabelecido aqui na Terra, né? Se a Terra é plana ou não, se Cornélio é um descendente de Jacó ou não, vocês estão entendendo? Agora, vocês acharem, né, que vocês podem procurar uma brecha para poder salvar, né, um não descendente de Jacó, seja essa pessoa, né? Porque, como eu já disse, né, muitos dos nossos irmãos e irmãs fazem isso, né? Uma irmã chegou comigo, a minha mãe vai ser salva, né? Que ela chegou comigo e dizia que o pai dela é negro, né? Então a descendência veio por parte do pai, né? Só que a mãe dela é uma colonista, né? Mas ela diz, mas a minha mãe é uma pessoa boa, ela vai ser salva. Isso não importa ao Altíssimo Pai. Se a tua mãe é boa ou não. Os pecados dos nossos antepassados são carregados nos filhos até a terceira e quarta geração, né? Terceira e quarta geração, ok? Até mesmo 400, 500 anos depois, aqueles que fizeram isso, né, vão ter que pagar o preço. Mas quem vai pagar? A geração que fez isso ou as gerações que vêm depois, né? Até a terceira e quarta geração, as gerações que vêm depois que paga por isso, ok? Né? A escravidão do Egito, quem pagou? A primeira geração que começou a escravidão dos hebreus ou as gerações depois? Né? As gerações depois. Então não importa se a tua mãe é boazinha, isso e aquilo, a tua namorada, o teu namorado, o teu vizinho ou tua vizinha. Se eles não são descendentes de Jacó, então a única coisa que tu pode fazer por eles é isso. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é, né? O significado da vida, pessoal. Eclesiastes 12, 13 é o significado da vida. De tudo que se tem ouvido, o fim é, né? De tudo que eu estou aqui explicando para vocês, é isso que eu quero dizer. Temer a Deus, Cornélio temia a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. A gente tem que temer a Deus e manter os mandamentos, pois este é o dever de todo um homem. Tu quer salvar essa vizinha, esse teu namorado, né? Não salvar, tu quer que ela sobreviva, ele sobreviva, porque, novamente, a salvação pertence somente a Israel, às 12 tribos. Né? Mas tu quer que essa pessoa sobreviva, que faça parte dos 1/3, o que tu tens que fazer? Eclesiastes 12, 13. Porque este é o dever de todo homem. Ok, pessoal? Mantenham os mandamentos e fiquem com Deus.